Bom, boa tarde a todos. Vamos tentar retomar o fio da aula passada. A gente tentou, né, das duas últimas vezes, fazer uma primeira aproximação dessa tríade, né? Esses três registros do real, do simbólico e do imaginário do Lacan, né? Porque isso é uma espécie de condição para que a gente possa acompanhar, vamos dizer, a conversa do Agamben com Lacan, né? E eu queria, antes de avançar hoje, né, eu estou considerando que a gente concluiu o trabalho sobre a conferência, tá? É claro que vocês podem, em qualquer momento, me colocar novas questões sobre isso, tá? Mas a minha ideia hoje é avançar um pouco. Mas antes de avançar, eu queria falar de alguns pontos. Eu fiz uma pesquisa aqui de imagens. Então, por exemplo, eu vou. Deixa eu botar aqui para apresentar a tela inteira. Esse esquema aqui, né? Vocês estão conseguindo ver o esquema que eu estou apresentando? Sim, né? Antes estava, agora sumiu para mim, não sei se para todo mundo. Tá, é porque quando eu coloco ele, eu não vejo vocês, né? Espera lá. Tá vendo? Esse esquema aqui foi o esquema. Isso é um trecho, né? Do, da instância da letra no inconsciente, né? Que é um dos escritos do Lacan, né? Que estão lá nos escritos, né? E eu tinha me referido a vocês, né? A esse modo como, né? Na verdade, o Lacan ele usa isso para exemplificar essa relação, essa fórmula, né? S sobre S, né? Que a gente tem que ler significante sobre significado, né? E ele vai dizer que o modo como normalmente se, se representa essa relação é esse aqui, que ele considera uma representação incorreta. Ele diz, assim, para apreender sua função, começarei por introduzir a ilustração incorreta com a qual classicamente se introduz seu uso, eila, né? Onde se vê que preferência ela revela pela direção previamente apontada como errônea, né? Aí ele diz, substituía para meus ouvintes por uma outra que só podia ser lida como mais correta por exagerar na dimensão incongruente a qual o psicanalista ainda não renunciou por completo, no sentimento justificado de que seu conformismo só tem valor a partir dela. Eis essa outra. Então, na hora que eu fiz referência a essas representações, né, a essas imagens, né, eu não tinha essa imagem aqui, né,
mas eu encontrei aqui na internet e eu achei que seria interessante mostrar para vocês, né? Então, eu chamei muita atenção para esse fato de que, quando você pensa a relação entre o significante e o real, vamos dizer assim, né? Isso aqui é uma representação, portanto, é uma representação imaginária dessa relação entre linguagem e real, né? Vamos dizer assim. Quando se pensa ela nesse esquema, você trabalha com essa ideia de que a linguagem é apenas uma representação da realidade, né? E quanto que, quando você representa essa relação nesse esquema, para o Lacan, essa representação faz muito mais sentido, ela descreve muito mais adequadamente o modo como o significante se relaciona com a realidade, né? Então, eu espero que vocês ainda lembrem, né, das observações que eu fiz a respeito, né? Ou seja, que esse esquema mostra que a linguagem não é um modo de representar o real, né, mas é um modo de organizar o real, né? É um modo de... Quer dizer, aqui entra essa dimensão da lei, né? Ou seja, esses nomes aqui, eles definem quem pode entrar e quem não pode entrar nas séries. Né? Eles dão permissões, né? Então, acho que esse aspecto, embora o Lacan só crie essa representação nesse, nesse, nesse texto que ele vai escrever alguns anos depois, né? da, Alguns anos depois da conferência, né, o simbólico imaginário real, eu acho que ele já tá, essa ideia já está dada para ele lá, né? Por exemplo, quando ele fala da senha, né, da palavra como senha, né? Então eu queria mostrar essa imagem, né, porque eu me referi a ela e eu não tive essa ideia na hora de procurar na internet, né? E que é uma coisa muito fácil de se encontrar o PDF de A Instância da Letra no Inconsciente, né? Mas eu não tive essa ideia na hora, mas hoje eu lembrei disso, né? Um outro esquema, que é um esquema muito... É chato porque quando eu coloco essa imagem aqui para vocês, eu não consigo ver vocês, né? Pelo menos os poucos que estão com a câmera aberta, né? Mas eu vou... Mas que já ajuda, né? Tá vendo? Esse esquema, que é um esquema chamado esquema L, né? Ou também chamado de esquema lambda, né? É um esquema que o Lacan cria. Lacan é muito cheio de esquemas, né? Gosta muito disso, né? Dessa coisa de uma espécie de matematização, né? Esse esquema é um esquema bem no início do ensino do Lacan, né? E ele mostra um pouco como é que existem dois eixos, né? Que se relacionam, né? Entre si, de um modo a produzir uma espécie de empecilho, né? Então, vamos dizer, por um lado, existe isso que ele está chamando de relação imaginária, né? Que é a relação entre o eu e o outro, né? Lacan chama tanto o eu como o outro através da palavra a, né? A aí quer dizer, espera lá, deixa eu, é, então esse esquema seria mais ou menos alguma coisa como outro, porque em francês
Outro começa com A, né? Outro, né? E aí aqui você tem o eu, que em francês é o moi, que ele também vai chamar de A, né? Aqui ele vai chamar de a linha. E aqui ele vai pensar que é o lugar do grande outro, né? Que em francês, autre, né? Então, esse esquema, que é um esquema do início do ensino dele, né? Ele vai mostrar que ele vai fazer essa diferença entre o sujeito e o eu, né? Ele vai dizer que ele vai tentar pensar essa relação entre o sujeito e o outro. Esse eixo aqui, ele vai chamar de eixo inconsciente ou simbólico, né? E esse eixo aqui, ele vai chamar de eixo imaginário, né? Então, voltando lá no desenho, tá vendo? Existe uma relação que é a relação imaginária, né? Que é a minha relação com o outro, com o semelhante, vamos dizer assim, né? Que é esse outro no qual eu me espelho, né? Esse outro a partir do qual eu deduzo a minha própria identidade imaginária, né? Essa ideia de que eu sou um todo, né? E aí vocês percebem que esse eixo imaginário, esse eixo da relação imaginária, ele é um eixo que faz um certo obstáculo a que uma outra operação apareça, um outro eixo apareça, que é o eixo inconsciente, que é o eixo simbólico, que não é a minha relação, uma relação de um eu com um outro eu, mas a relação do sujeito com isso que Lacan vai chamar de grande outro, né? Então, isso quer dizer que isso que Lacan vai chamar de outro com maiúscula, né? Ou então de grande outro, isso não é senão o que ele chama de linguagem, ou cadeia significante. Chama de tesouro da linguagem também, né? Ou cadeia significante. Então, isso quer dizer o quê? Que, na verdade, existe uma relação do sujeito, nessa relação onde eu, de fato, sou sujeito, a minha relação não é propriamente com uma outra pessoa, com um outro indivíduo, com um outro eu. A minha relação fundamental no campo do simbólico é a minha relação com a própria linguagem. Então, na verdade, o outro do sujeito não é outro sujeito, como no caso da relação imaginária, né? No caso da relação imaginária, o outro do eu é um outro eu, né? Então, é por isso que esse eixo é o eixo da relação imaginária. No caso do sujeito, o outro do sujeito não é um outro sujeito. E, portanto, essa relação entre S e A, né, entre o sujeito e o outro, não é uma relação intersubjetiva, né? O sujeito, ele surge numa relação com isso que Lacan vai chamar de o grande outro, né? Ou seja, é a própria linguagem, na medida em que o sujeito não é senão um efeito da linguagem, né? Então, é por isso que numa análise, numa sessão, né, o sujeito ele está fundamentalmente ele é posto numa relação com o próprio discurso que o constitui, né? E é esse discurso que vem à tona na associação livre, né? Então
é esse sujeito e essa linguagem, né? Que é a tônica ali do que está acontecendo numa sessão analítica, né? Então, vocês percebem que essa relação, ela não é uma relação especular, né? Entre o sujeito e o outro, né? Porque o grande outro, ele não é um sujeito, né? Então, vamos dizer, podemos pensar assim que esse grande outro é, de certo modo, a sociedade, a lei, né? É tudo isso. Então, eu, quanto sujeito, eu estou o tempo todo numa certa... Eu estou o tempo todo numa certa relação com as leis, com as regras, com as normas, né? Com as próprias normas da linguagem, né? Com as próprias normas da língua, né? Então, eu estou o tempo todo nessa oposição a esse grande outro, né? Enquanto que mas isso eu só entendo quando eu penso a dimensão do simbólico, né? Então, eu como sujeito, eu estou numa relação com a minha identidade, com o meu CPF, com a minha carteira de habilitação, com o meu imposto de renda, com todas as minhas obrigações sociais, né? Ou seja, quer dizer, não existe alguém, né? Por exemplo, é claro que se o Tesouro, por exemplo, me convoca, vai ter um funcionário lá que vai me atender, né? Mas ele vai deixar o tempo todo muito claro que a minha relação ali não é com ele que está me atendendo, né? Ele é apenas esse outro imaginário. A minha relação é com, por exemplo, com o Tesouro. Se eu cair na malha fina, vamos dizer assim, né? É fundamentalmente esse outro, esse grande outro com o qual eu tenho que me haver, né? E, em geral, as relações, quer dizer, a questão toda para o sujeito é como é que ele se constitui a partir desse grande outro com o qual ele está numa relação fundante, né? Então, você tem esses dois eixos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, para o Lacan, a relação imaginária é exatamente aquilo que impede que apareça para o sujeito a verdadeira relação dele, que não é com esse outro imaginário, mas que é com o outro inconsciente, né? Que é com o próprio inconsciente, né? Que é essa dimensão simbólica. Então, para o Lacan, nesse momento do ensino dele, o inconsciente é o simbólico, né? O inconsciente é o simbólico e é exatamente isso que a relação imaginária impede, né? Então, por exemplo, esse tipo de dificuldade, por exemplo, essa dificuldade do sujeito ir, por exemplo, numa repartição, num departamento desses burocráticos, e ele acha que o problema dele com o Estado, na verdade, é o problema dele com aquele indivíduo que está ali atendendo ele, né? Ou seja, ele achar que o problema dele é com aquele indivíduo que está atendendo é essa dificuldade dele de entender, de se colocar ali como sujeito, né? E não como uma relação especular, imaginária, né? Então, por isso que Lacan vai dizer que esse eixo aqui é o eixo da agressividade, né? Então, por exemplo, isso que acontece hoje no Brasil pode ser muito explicado em função disso, né? Ou seja, o que domina hoje, por exemplo, no nosso país é essa dimensão imaginária, né? Que é uma dimensão de agressividade, né? De ódio, né? E a dimensão das instituições, da institucionalidade, ela está cada vez mais fraca, né? Então, eu acho isso muito, enfim, a situação da nossa sociedade atual ela é muito esclarecedora desse próprio esquema lambda, né, do Lacan, né? Agora, uma coisa interessante aqui é que vocês veem que você tem o imaginário, você tem
o simbólico, mas você não tem propriamente o real, né? Alguma coisa do real está aparecendo aqui quando Lacan escreve es, né? Es é o termo alemão, né? Então, esse es é o termo alemão. É o, então, esse é o termo alemão que o Freud usa, que normalmente a gente traduz por isso, né? Que ele entende como a sede das pulsões. Então, vamos dizer, num certo sentido, o único um único ponto aqui no esquema, né, que me faz pensar no real, que seria essa dimensão pulsional, né, seria esse isso, né, ou seja, vamos dizer, o sujeito, ele é, no campo do imaginário, ele é um eu, no campo do simbólico, ele é um sujeito, e no campo do real, ele é um isso, né? Quer dizer, no real eu sou nem eu, nem sujeito, eu sou um isso. Eu sou apenas uma substância pulsional, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer, mas de qualquer modo, esse esquema lambda, o esquema L, é um esquema que mostra o Lacan, nesse momento, preocupado muito com a relação entre simbólico e imaginário, pensando o imaginário como alguma coisa que faz obstáculo a que a dimensão do simbólico, que a dimensão inconsciente apareça, né? Mas eu acho que é um esquema que também ajuda a gente a entender um pouco aquilo de que se trata. Mas, de qualquer modo, tem essa ausência aí do real, né? Apenas apontado ali por esse ex, entre parênteses, ali no lugar do sujeito, tá? Ora, aí, quando a gente avança para esse ponto, que é o ponto que é o ponto que o Agamben está pegando, né, que é o ponto de pensar a relação entre esses três registros, né, como uma relação de nó, né, isso já é um avanço muito grande, né, porque, veja, de algum modo eu toquei nesse ponto, né, eu toquei nesse ponto, é, eu toquei nesse ponto da última vez, quando eu chamei atenção para o fato de que esses três registros, né, o real, o simbólico e o imaginário, eles são completamente heterogêneos. Né? Eles são a tal ponto heterogêneos, né, que a gente não sabe nem como é que eles se relacionam um com o outro. Né? E aí, o que vai, num determinado momento, exatamente essa questão, que vai fazer com que, num determinado momento, o Lacan pense como é que se dá a relação entre esses três registros. E aí, a partir do seminário 20, se não me engano, ele vai propor essa ideia de que essa relação entre esses três registros é uma relação de nó, é um nó, é uma amarração. Né? Isso pode ter surgido porque o Lacan ele é um autor muito influenciado pela matemática. Né? Então, a gente sabe que já desde o seminário 9 ele começa, por exemplo, a fazer uso da topologia, né? Que é um campo da matemática, né? E ele vai se utilizar de uma série de figuras topológicas para pensar o inconsciente, né?
Mas a partir do seminário 20, além da topologia, ele começa a fazer uso da teoria dos nós. Né? Ele começa a fazer o uso dos nós. Né? E os nós, os nós têm propriedades, né? Então existe uma teoria dos nós, e Lacan começa a estudar isso e ele começa a praticar, né? E aí ele descobre esse nó, que é um nó específico, que é o nó Borromeu, né? Que é esse nó aqui, né? Eu até descobri um videozinho, né? Que mostra como é que você faz esse nó, né? Então, vou botar aqui esse vídeo para vocês verem. Vocês conseguiram ver o vídeo? Sim. Então, eu não tenho. Esse vídeo aí é muito bom, né? Eu mesmo fiz um nó. Tá vendo? Em casa, né? Qualquer pessoa pode fazer, né? Desde que tenha uma tesoura e barbante, né? Então, tá vendo? Eu fiz a circunferência amarrando aqui, né? Eu fiz duas dois círculos, né, dois aros, e depois fiz o nó. Por que esse nó ele é tão interessante para o Lacan? Né? É porque ele é um nó que tem a seguinte característica, né? É que esses círculos, né, eles estão enodados de tal modo que é sempre um terceiro que amarra os dois outros, né? Então, é o círculo verde que amarra o círculo azul ao círculo vermelho. Assim como é o círculo vermelho que amarra o círculo verde ao círculo azul. E é o círculo azul que amarra o círculo verde ao círculo vermelho. Tá? Isso quer dizer que, então, por exemplo, esse círculo aqui, ele claramente não está amarrado a esse, a não ser através desse terceiro círculo que está aqui no meio. Né? Só que o que é o paradoxal é que esse círculo aqui do meio, embora ele amarre esse a esse, ele mesmo não está amarrado a nenhum dos dois. Ele só vai ser amarrado a cada um dos dois através de um terceiro. Então, se eu puxar aqui, eu mostro que esse não está amarrado a esse. E nem que esse aqui não está amarrado a esse. Se eu puxo, ó, fica claro que o que amarra eles dois é um terceiro. Então, é sempre um terceiro que amarra dois, mas sem ele mesmo estar amarrado a esse dois. Então, isso quer dizer o seguinte, que qualquer que seja o aro, o círculo, né? A rodinha de barbante, que eu cortar, o nó como um todo se desfaz. Eu posso escolher qualquer uma. Tá? Então, eu vou escolher essa daqui. Ó. Eu vou cortar. E vocês vão ver que esses dois aqui, eles não estão... O nó vai se desfazer. Eu cortei. E pronto. Eu tenho 3 soltos. Né? Então, o que o Lacan vai pensar? Ele vai pensar que a articulação entre esses 3 registros, né, o registro do real, do simbólico e do imaginário, é uma relação, é uma amarração. Né? Esses 3 registros eles estão amarrados entre si.
mas de tal modo que é isso mesmo. De tal modo que, tá vendo? Instante só, pessoal. De tal modo que, vamos dizer, o que amarra o real ao simbólico é o imaginário, o que amarra o imaginário ao real é o simbólico, e o que amarra o simbólico ao imaginário é o real. Né? Então, o esforço do Lacan vai ser tentar pensar essa amarração, mas também tentar pensar os fenômenos em que esse nó se desfaz. Né? Que é, por exemplo, uma coisa que num surto psicótico, né, pode acontecer. Né? Então, que esses três registros, eles desfazem. Porque a gente o tempo todo, né, tá nessa amarração. Né? A gente, os seres falantes, em geral, eles só se dão numa amarração entre esses três registros. Né? Então, para o Lacan é muito importante entender como é que se dá essa amarração, né? Então, por exemplo, no momento posterior, ele vai dizer que é necessário um quarto círculo, né? Um quarto aro, né? Que seria o sintoma, né? Que seria um reforço para manter esses três registros amarrados, né? Isso quer dizer, o sintoma ele vem exatamente porque essa amarração não está se sustentando sozinha, né? Mas é também para pensar o que é que acontece quando esse nó se desfaz, né? Por exemplo, o Jean-Claude Milner, ele vai se referir a esse instante, o Agamben vai falar sobre isso, né? Como um instante de horror, né? Quer dizer, nesse momento, esse instante onde se dá essa desamarração, né, é um instante de horror, né? Porque aí eu não tenho mais uma relação com o real mediada pelo imaginário e pelo simbólico, ou seja, essa amarração se desfaz. Então esses três registros, eles a nossa relação com eles se modifica na medida em que esse nó se desfaz, né? Então eu fiz essa introdução hoje, né, através desses esquemas vários aí, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que eu tenha conseguido explicar minimamente, passar pelo menos uma ideia do que está em questão. Por quê? Porque o texto que eu queria começar a trabalhar hoje, né, que é esse texto do Agamben, né, que é essa resenha que o Agamben faz desse livro, desse filósofo francês contemporâneo dele, né, chamado Guy Lardreau, né, que publica um livro chamado Ficções Filosóficas e Ficção Científica. Publica esse livro em 88, e aí, em 89, o Agamben publica uma resenha sobre esse livro, né? Esse texto não está publicado no Brasil, né? Eu fiz essa tradução, né? Que é uma tradução ainda não concluída, né? Tem umas coisas em vermelho, que são umas pequenas dúvidas que eu tenho ainda, né? Que eu não concluí, né? Mas eu queria que a gente começasse hoje a trabalhar esse texto, tá? Como ele vai citar logo de cara o texto do Jean-Claude Milner, né, que foi publicado na França em 1983, né, portanto, 6 anos antes do Agamben escrever essa resenha, né,
Esse livro foi publicado no Brasil em 2006, né, pela Companhia de Freud, né? E eu coloquei o primeiro capítulo dele, né? Eu coloquei o primeiro capítulo desse livro, né, que é o capítulo basicamente ao qual o Agamben se refere, né, lá no Google Classroom, né? A citação que o Agamben faz é logo esse primeiro, né, esse primeiro parágrafo do texto, é a abertura logo do livro, né? Essa mesma, então, que é essa passagem aqui, é essa mesma passagem que ele também vai citar logo na abertura da conferência que ele faz em 1990, um ano depois, no colóquio Lacan com os filósofos, né? A mesma passagem, né? Então, por isso que eu coloquei esse texto, né? O primeiro capítulo desse texto, né? Que é o RSI, né? Lá para é um texto bastante difícil, né? Com um estilo, com um estilo. Jean-Claude Milner é um autor, um linguista lacaniano, né? Um filósofo, linguista lacaniano, que tem a capacidade de tornar o Lacan mais difícil do que o Lacan, né? Mas o Agamben ele está muito próximo do Jean-Claude Milner, porque, inclusive porque eles são colegas do Colégio Internacional de Filosofia, né? Quer dizer, no mesmo momento que o Agamben é um dos diretores de programa do Colégio Internacional de Filosofia, o Jean-Claude Milner também é um dos diretores de programa do Colégio Internacional de Filosofia, né? O Agamben, no livro no livro A Potência do Pensamento, né? Que foi publicado pela editora Autêntica, tem um ensaio sobre. Um dos ensaios desse livro é um ensaio que é uma espécie de resenha também de um livro do Jean-Claude Milner, né? Tem essa coisa muito interessante, né, que é um ponto de proximidade grande entre o Agamben e o Lacan, né? É que você tem algumas figuras que são muito importantes para o Agamben, né? E assim, no caso, um certo conjunto de linguistas, né? Ou seja, o Agamben é um filósofo, assim como Lacan era um psicanalista que lia os linguistas, o Agamben é um filósofo que lê os linguistas. Só que o Agamben é um filósofo que lê os mesmos linguistas que o Lacan, né? Então, vamos dizer que existe um primeiro momento. O Lacan é contemporâneo, né, do Benveniste e do Jacobson, né? Então, vamos dizer, a gente pode falar em três gerações, né? Uma que é a geração do Saussure, né, que é a fundação da linguística, né? Você tem um segundo momento, né, que é uma certa redefinição do que é o objeto da linguística, né? E a gente pode dizer que os dois autores mais importantes desse momento são. Pera lá.
Então, que são Emile Benveniste e o Jacobson, né? Eles são contemporâneos de Lacan, né? Eles diferentemente de Saussure, né, que não conhece a obra do Freud, né? Embora o filho do Saussure tenha ido fazer análise com Freud, né? O Emile Benveniste e o Roman Jacobson, eles já fazem referências à psicanálise, né? E até mesmo ao Lacan, né? E aí você tem um terceiro momento, que é exatamente esse momento do Jean-Claude Milner, que seria um terceiro momento, né, que é praticamente a constituição de uma linguística lacaniana, né? De um linguista lacaniano. Né? E o que é interessante é que esse percurso, né, que o Lacan faz, num certo sentido, é o mesmo percurso que o Agamben faz. Né? Ou seja, o Agamben é um filósofo para quem Saussure, Benveniste e Jacobson é muito importante, e nesse período que ele vai estar na França, que é um período que Lacan já vai estar morto, né? Ele vai se aproximar muito do Jean-Claude Milner, né? E o Jean-Claude Milner, ele participa desse colóquio Lacan avec le philosophe, né? Lacan com os filósofos, né? Então ele está na plateia quando o Agamben faz essa conferência, né? Mas mesmo antes dessa conferência, né, um ano antes dessa conferência, quando o Agamben publica, né, quando ele publica quando ele publica essa resenha, né, ele já vai se utilizar desse livro do Jean-Claude Milner, né, que é Os Nomes Indistintos. Tá? Então, o que eu queria fazer hoje é começar a ler junto com vocês, devagar, né, essa primeira parte dessa resenha, que é a parte que mais nos interessa dessa resenha, porque a parte posterior eu já trabalhei ela um pouco no final do semestre passado, talvez eu retome alguma coisa dessa parte posterior, mas é exatamente uma espécie de introdução que ele faz, que vai até essa terceira página, né? Que vai até aqui, que é uma certa descrição de um cenário no qual ele acredita que a obra do Guillardot está situada. Né? Então, são essas duas primeiras páginas e mais esse trecho aqui, né? Que interessa a nós nesse texto. Né? E aqui, esse texto, ou seja, para estabelecer esse diálogo com Lacan, ele precisa, pelo menos nesse primeiro momento, de uma mediação que é o Milner. Né? Por isso que ele vai falar de uma tese Lacan-Milner. Né? Então, o Agamben ele já tinha falado do Lacan antes, né? Ou seja, isso aqui é 1989. Né? No livro que ele publica em 1977, né, que é o Instâncias, né, ele ali trabalha muito, faz várias referências. Olá, Caína. Caiu, professor. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu caí aqui, né?
essa travou e eu caí. Eu perdi a conexão. O que eu estava dizendo? Então, sim, o Lacan ele fala, o Agamben ele fala sobre o Lacan. O Lacan aparece pela primeira vez na obra do Agamben num livro dele chamado Instâncias. Isso, obrigado, gente. Que é um livro de 1977, né? Então, o Agamben aqui faz referências aos escritos de Lacan. Sobretudo, então, alguns textos dos escritos, né, ele faz referência. Depois no Infância e História, que é de 1978, ele faz breves referências ao Lacan. Referências meio genéricas, sem estar citando nenhum texto específico, né? Depois tem um texto, que foi até um texto que eu traduzi para o português, que foi publicado pelo Autêntico, que é o Gosto, né? Que é um texto de 1979, onde a referência ao Lacan é forte, né? E aí ele faz pela primeira vez referência ao Seminário 20 do Lacan, que é o Encore. E aí o Lacan some. Então, eu diria que entre 1979 e 1989, que é essa resenha, portanto, durante 10 anos, o Lacan não aparece nos textos do Agamben, né? Ele some. E aí, quando ele volta já a partir dessa mediação, né? Essa mediação do Jean-Claude Milner, né? Embora lá no ensaio, na conferência que ele faz no colóquio, ele comece com essa referência ao Milner, mas depois ele faz referência a dois outros textos do Lacan. A gente vai ver isso, ele faz referência a um texto que está nos outros escritos do Lacan, que é o Arthur Dito, e faz de novo referência ao Seminário 20 do Lacan, o Encore. Na tradução brasileira foi traduzido como Mais Ainda. Então, aqui, nessa resenha, ele não tem que escrever sobre Lacan. Ele escreve o Lacan porque, num certo sentido, ele é obrigado a escrever sobre o Lacan. Por quê? Porque o Guy Lardreau é um filósofo daquele momento, um filósofo contemporâneo do Agamben, que lança esse livro no ano anterior, e ele percebe que o Guy Lardreau é um filósofo que trabalha com essas categorias lacanianas do real, do simbólico e do imaginário. Só que ele não é o único. Então, para situar minimamente esse Guy Lardreau dentro de uma coisa que ele chama uma corrente importante do pensamento francês daquele momento, né? Ele vai fazer referência ao Lacan, mas ele vai fazer essa referência a partir do Milner. Ele não cita nenhuma obra específica do Lacan. Ele só cita o livro do Milner, né? Então, ele diz assim,
é sem dúvida mais fácil para um observador estrangeiro, né? Então ele está falando da condição dele de um filósofo italiano que naquele momento estava na França, né? É sem dúvida mais fácil para um observador estrangeiro perceber que existe hoje, no pensamento francês, né? Então hoje, nesse momento em que ele fala, né, 1989, né, uma corrente importante que pode ficar provisoriamente não nomeada, né? Então, não existe um nome para essa corrente, ninguém nomeou, e o Agamben também não nomeou. Né? A gente poderia chamá-la de filósofos lacanianos. Né? É, sem dúvida, mais fácil para um observador estrangeiro perceber que existe hoje, no pensamento francês, uma corrente importante que pode ficar provisoriamente não nomeada, mas da qual é tempo de indicar ao menos alguns marcos cartográficos. Os autores que fazem parte dela, diferentes no que concerne a sua formação e temperamento, se reconhecem, no entanto, nisto. Eles todos admitem uma hipótese comum, da qual cada um toma seu impulso na direção que lhe é própria. Nós chamaremos, por comodidade, essa hipótese, acrescentando o nome daquele que a enunciou, que é o Lacan, o nome daquele que lhe deu sua formulação sistemática, que é o Milner. Quer dizer, ele acha que há em Milner, em Jean-Claude Milner, né, ele acredita nisso, uma formulação sistemática dessa hipótese. Né? Então, ele vai chamar essa hipótese de tese Lacan-Milner, ou tese das três letras. Né? Então, ele está fazendo referência aí ao real simbólico imaginário. Então, é esse cerne, é essa tese das três letras, essa ideia de trabalhar com esses três registros, o registro real, do simbólico e do imaginário, é isso que é o elemento comum, ou a hipótese comum que eles todos admitem. Né, esses filósofos todos. Né? Quem são esses filósofos? Ele nomeia esses filósofos no final, aqui. Né? Então, ele diz, basicamente são o próprio Milner, né? O Alain Badiou, o Lardreau, o Guy Lardreau, e um outro filósofo chamado Christian Jambet. Né? São esses quatro filósofos que ele coloca como pertencendo a essa corrente do pensamento francês daquele momento. Tá? Aí ele faz uma observação que é um pouco obscura para mim, quando ele diz o termo tese, sublinhando aqui o fato de que não se trata, propriamente falando, nem de uma hipótese, nem de um postulado. Né? Então, enfim, eu vou passar essa questão, né? E aí ele faz a citação desse parágrafo, que é o parágrafo inicial do livro do Jean-Claude Milner, né? E ele chama de hipótese comum porque o Milner fala de suposições. Embora o Agamben ache que não se trata propriamente de uma hipótese, que se trata de uma tese. Né? Mas, de qualquer modo, o Jean-Claude Milner ele vai falar ele vai descrever esses três registros, né, do real, do simbólico e do imaginário como três suposições. Né? Então, eu vou ler essa passagem, né, e a gente vai tentar, nessas próximas aulas, trabalhar isso. Né? São um pouco trabalhoso, né? Esse texto do Jean-Claude Milner é um texto bem difícil, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Então, ele diz assim, há três suposições. A primeira, ou antes, uma, ou já é demais colocar aí uma ordem, por mais arbitrária que seja, é que há algo. Tá? Proposição tética que não tem como conteúdo senão sua própria posição.
um gesto de corte, sem o qual não há nada que exista. Chamamos isso de real, ou R. Né? Então, há uma suposição de que há algo que é o real. Né? Que o que existe, vamos dizer assim, é o real. Tá? Uma outra suposição, dita simbólica, ou S, é que há língua. Suposição sem a qual nada, e singularmente nenhuma suposição, poderia se dizer. Né? Então, há algo, há o que existe, mas há também língua, né? Há também aquilo que é o pressuposto para que se possa dizer o que quer que seja. Uma outra suposição, enfim, é que há semelhante, onde se institui tudo o que faz laço. É o imaginário ou o I. Então, voltando lá para aquele... Por isso que também eu trouxe esse... Então, quando ele fala semelhante, né? Então, esse é o campo do semelhante, é o campo do imaginário, o campo da relação imaginária, né? O estabelecimento de semelhança, seja na minha relação com o meu semelhante, né, com esse outro, né, que é um outro que é o meu semelhante, essa relação é uma relação fundamentalmente imaginária, né? Ou seja, quando eu postulo qualquer tipo de semelhança, né? Então, por exemplo, que isso aqui é semelhante a isso de algum modo, né? Então, isso aqui é uma representação tipicamente imaginária, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um corte aqui, uma interrupção aqui, e aí a gente retoma a partir do início do comentário que o Agamben faz dessa citação. Ok? A gente retoma aqui daqui a 10 minutos. Tá bom? Até já. Bom, vamos retomar. Vou colocar aqui no modo tela inteira de novo. Então, ele enuncia essa tese que é, num certo sentido, apenas essa enunciação dos três registros, né? como três suposições, né? De que há o real, de que há língua e de que há semelhante, ou seja, que há imagem, né? Que há reflexo, vamos dizer assim, né? E aí, então, o Agamben começa o comentário assim: a tese tem, como se sabe, uma particularidade. As três instâncias, ou escansões, ou rodinhas, né? Rodinhas para traduzir rom, né? Isso é uma, eu coloquei aqui, isso é uma, no rodapé, eu fiz uma nota, né? Isso é uma referência ao capítulo 10 do Seminário 20 do Lacan, um capítulo que chama Rodinhas de Barbante, Rond de Ficelle, né? Isso está no livro 20, no Seminário 20, mais ainda, né? Por isso que eu ainda estou em dúvida se eu traduzo por rodinha ou não, porque, na verdade, é isso aqui, né? Então, eu posso traduzir por aro, né? Mas é que a tradução brasileira, a edição brasileira do Seminário 20, traduz por rodinhas de barbante, né? Então,
exatamente isso aqui, né? Rond de ficelle, né? Então, a tese tem, como se sabe, uma particularidade. As três instâncias, ou escansões, ou rodinhas, que articulam, só valem pelo nó, dito borromeano, né? Que topologicamente as liga, né? Na verdade, quando a Gami fala que topologicamente, não é exatamente, não é topologicamente, né? Porque a teoria dos nós e a topologia são dois campos distintos, né? Mas o Agamben aqui acaba misturando as duas coisas. Aí ele diz, pois as três letras R, S, I não afetam três ordens distintas de objetos dotados de propriedades pré-existentes que as identificaria. Não se trata, portanto, de uma tese ôntica que divide três regiões doentes. Então, essa observação do Agamben é importante, né? Ou seja, não é que existem coisas imaginárias, coisas simbólicas e coisas reais, de que isso seria como se fossem três domínios da realidade, né? Que três domínios doentes, três regiões doentes, né? Que existiriam entes reais, entes simbólicos e entes imaginários, né? Ou seja, não é isso, né? Então, as três letras não afetam três ordens distintas de objetos dotados de propriedades pré-existentes. Quer dizer, não são três objetos distintos. Vamos pensar assim, é como se fosse o mesmo objeto que só pode ser pensado a partir desses três registros diferentes, né? Então, por isso ele vai dizer, elas instauram antes um sistema de relações propriamente ontológicas, que concernem tanto ao conjunto quanto a cada um dos seus elementos, né? Então, isso eu acho interessante, né? Ele pensar essa relação entre os três registros como uma relação não ôntica, né? Mas uma relação ontológica, né? Por exemplo, eu acho que quando ele fala isso, é um exemplo, né, que a gente pode pensar isso, né, assim, se a gente pega Ser e Tempo, do Heidegger, né, o Heidegger também tem uma trilogia, né, isso que lá em Ser e Tempo ele vai chamar de existencialidade, facticidade e decadência, né? Então, não sei se vocês já estudaram Ser e Tempo em algum momento, né? Eu dei em alguns momentos cursos sobre Ser e Tempo na graduação de Filosofia da UF, a pedidos, né? Que é um filósofo que eu estudei muito, e Ser e Tempo é uma obra que eu estudei durante muitos e muitos anos, né? Tanto meu mestrado como meu doutorado eu escrevi sobre Ser e Tempo, né? Então, quando o Heidegger fala de existencialidade, facticidade e decadência, né, ele também está falando de estruturas ontológicas, não de estruturas ônticas. Né? Quer dizer, existencialidade, facticidade e decadência não descrevem três regiões distintas do ente, né, da realidade. Né? Elas são estruturas ontológicas distintas do acontecimento da realidade, ou seja, todo acontecimento do que vamos dizer assim, né, para usar essa palavra realidade, todo acontecimento do que para o Heidegger implica, no caso, no que diz respeito ao Dasein, né, assim como no caso do Lacan, no que diz respeito ao sujeito, né, não tem tantas passagens em grego assim, Rafael. Se você me disser que é difícil ler o Da Essência do Fundamento porque tem passagens demais em latim, eu vou concordar com você. Mas no caso do Heidegger não tem tantas passagens em grego assim. Você está exagerando. Mas, enfim, no que diz respeito ao Dasein, né, ao ente que existe, né, todo acontecimento do que envolve essas três dimensões, vamos dizer assim, esses três registros, né? Então, esses três registros, eles não são registros ônticos, né?
eles são, eles são estruturas ontológicas, vamos dizer assim, que o Heidegger vai chamar de existenciais, né? Mas voltando ou seja, então o Agamben, quando ele pensa o real simbólico imaginário, ele vai pensar isso como um sistema de relações propriamente ontológicas, né? Aí ele vai dizer, não apenas o nó tem, desse modo, em cada um de seus elementos, as propriedades que, como conjunto, ele põe, cada elemento sendo, assim, ao mesmo tempo, real, simbólico e imaginário, mas o próprio nó, que constitui o verdadeiro tema intematizável da tese, é, por sua vez, real, na medida em que ele só se dá no instante de desenlace em que as três rodinhas se encontram imediatamente dispersas, simbólico, na medida em que tem um nome e é um, e, enfim, imaginário, na medida em que, por definição, ele faz laço e é representável como um jogo de barbantes. Né? Esse jogo de barbantes que eu tentei mostrar aqui para vocês. Então, o que ele está fazendo aqui, quer dizer, nesse parágrafo, nesse período, né, que começa não apenas no... Nesse período, ele resume em um período todo o capítulo 1 do livro do Jean-Claude Milner. Né? Quer dizer, isso que ele está dizendo aqui, que cada elemento, sendo assim, quando ele diz, não apenas o nó tem desse modo, em cada um de seus elementos, as propriedades que como conjunto ele põe, cada elemento sendo assim ao mesmo tempo real, simbólico e imaginário. Né? Então, por exemplo, né, quando você pensa a palavra, né, você obviamente vai dizer que a palavra é do campo do simbólico. Né? Mas a palavra, quando eu escrevo a palavra, essa palavra é uma imagem. Né? É uma imagem que vocês estão vendo. Né? Isso aqui é um certo desenho. Né? Eu posso, inclusive, aumentar essa palavra, sabe? Então, eu posso sonhar com a palavra. Né? Isso aqui é uma imagem. Né? E eu posso brincar com isso, entende? Assim, eu posso brincar com essa palavra, eu posso escrevê-la numa tela, sabe? Então, essa palavra, embora por um lado ela seja alguma coisa que constitui o simbólico, mas ela também é uma imagem. Mas ela também é um real, entende? Ela é alguma coisa que, se eu escrever num papel, ela ela vai ter tinta, ela vai ter características reais. Então, por exemplo, o significante, ele tem uma dimensão simbólica, ele tem uma dimensão imaginária, ele tem uma dimensão real, né? Então, por exemplo, quando eu falo, né, quando eu falo a palavra palavra, esse som, palavra, esse som, ele atinge os ouvidos de vocês através dessa mediação tecnológica, né? Ele é um som, ele é real, ele tem uma dimensão real. Né? Mas ele também pode ter uma dimensão imaginária, né? Eu posso fazer uma representação desse som, que é exatamente o que essa imagem aqui representa, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é um significante, que tem um significado, tem essa dimensão simbólica. Né? Então, assim, por isso que ele diz que cada um dos elementos é, ao mesmo tempo, real, simbólico e imaginário. Né? Estou complicando um pouco mais, né? Isso. Né? E o próprio nó, né, entre os três registros, o próprio nó, ele é, ao mesmo tempo, real, ele é simbólico e ele é imaginário. Né? Ele é imaginário porque eu posso produzir uma representação do nó. Né? Então, por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó, por exemplo,
Por exemplo, isso aqui é uma representação, né? Então é uma imagem do nó, né? Ao mesmo tempo, o nó borromeano ele tem um nome, ele tem uma definição, né? Então ele também está no campo do simbólico. Mas eu chamo a atenção de vocês para aquilo que ele vai chamar de a dimensão real do nó, né? O que é o real do nó, né? Quando ele diz o próprio nó é, por sua vez, real. Aí ele diz, na medida em que ele só se dá no instante de desenlace em que as três rodinhas se encontram imediatamente dispersas. Né? Quer dizer, é esse momento, né, que ele vai chamar de... Eu vou amarrar de novo. Acho que não vai dar para vocês verem, né? Eu acho. Eu vou tentar amarrar de novo. É tipo, aula de Lacan é igual ao jardim de infância. Tem que trazer tesoura, lápis de cor, barbante, né? Então, tá vendo? Eu refiz o nó, né? Então, o que pro Lacan é o real do nó? É exatamente quando o nó se desfaz e quando se mostra que que nenhum ciclo está ligado ao outro imediatamente, que é sempre um terceiro que liga dois. Né? Então, esse momento, que é o momento da desamarração, né? Então, aqui eu tenho um nó. Né? Então, se eu corto esse aqui, por exemplo, né? Então, eu tenho isso e eu tenho isso. Né? Isso que é o real do nó. Quer dizer, o real do nó é quando se mostra que essas três coisas não têm nada a ver uma com a outra e elas se desconectam nisso que o Jean-Claude Miller vai chamar de um instante de horror. Né? Alguém sabe que horas que eu comecei? Eu esqueci de cronometrar. Acho que foi 15h10 ou 15h15. Então, na verdade, esse primeiro parágrafo aqui, eu não diria nem o primeiro parágrafo, né? Eu diria esse, esse trecho aqui, 15h20, obrigado. Esse trecho aqui, ele é o trecho em que ele resume, né, em um período, todo o capítulo 1 do livro do Jean-Claude Miller, tá? Ele depois vai voltar a essa questão do horror, né? Desse instante em que o nó se desfaz, né? Isso quer dizer, por que isso é um instante de horror? Porque isso significaria que eu teria um encontro com o real sem a mediação do imaginário e do simbólico. Ou seja, um encontro com o real sem ter uma imagem do real e sem ter um discurso sobre o real. Tá? Ou seja, isso seria... Então, quando Lacan fala um encontro com o real, né, ele está falando de um encontro com o real, só há realmente encontro com o real quando eu não tenho a mediação do simbólico e do imaginário. Né? Então, só que aí o que o Agamben vai fazer? Ele vai fazer uma coisa muito interessante, né?
que é um pouco, inclusive, surpreendente, né? Depois dessa exposição da descrição que o Jean-Claude Milner faz do nó, né, da relação borromiana entre o simbólico e o real imaginário, né, ele vai tentar descrever essa tríade, não mais a partir nem do Lacan e nem do Jean-Claude Milner, mas a partir das referências dele, Lacan, que são referências da história da filosofia. Né? Então ele vai dizer o seguinte, que até seja se considerarmos que, desde que a teologia cristã incorporou a circulação triádica do neoplatonismo, todo princípio em metafísica é necessariamente, para retomar o termo de Cusa, do Nicolau de Cusa, né, unitrínio. Então, real simbólico imaginário, né? Por exemplo, o Lacan mesmo, ele faz referência, né, a essas possíveis origens teológicas dos três registros dele, né? Então essa ideia dessa tríade é uma ideia que já está no neoplatonismo, né? Ela é uma ideia, isso vai ser interpretado assim a partir da questão do Deus uno e trino, né? Do cristianismo, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Enfim, o Agamben acha que não tem nada de novo nisso, né? Essa ideia do unitrínio, né? De uma coisa que é um, mas é três, né? E aí ele vai dizer mais, ele vai dizer, o fato de que essa hipótese permite a esses autores, né, aos quais ele estava se referindo, né, desse pensamento francês, reformular com rigor alguns dos problemas fundamentais da filosofia primeira, não surpreenderá senão aqueles que não terão sabido reconhecer no nó que liga R, S e I a mesma instância que governa a metafísica aristotélica. Então, aí ele já começa a fazer uma leitura que ninguém tinha feito antes, até o meu conhecimento, né? Só um filósofo como ele, né? Completamente livre dos psicanalistas lacanianos, né? Poderia ousar fazer, né? Ou seja, para ele ele reconhece no nó que liga RSI a mesma instância que governa a metafísica aristotélica. E é exatamente por isso que ele acha que esses filósofos conseguem reformular com rigor alguns dos problemas fundamentais da filosofia primeiro. Né? Então, ele, para exemplificar isso, ele vai tomar um comentário, né, de um autor antigo, o Amônio, a respeito das categorias de Aristóteles. Né? Ele diz o seguinte: uns pensam que o filósofo, está falando de Aristóteles, o Amônio, né? Trata aqui, ou seja, nas categorias de Aristóteles, do que é dito. Outros que ele trata antes do que é. E outros ainda do que é concebido. Então, percebem que isso é uma questão clássica para nós, né, que somos da filosofia, né, que temos uma formação filosófica, né, que é a famosa querela dos universais. Né? Então, essa questão é uma questão que essa querela ela faz remontar o problema que ela coloca aos escritos de Aristóteles, né? Que é saber se, em última instância, os universais são palavras, pensamentos ou coisas. Basicamente é isso, né? Então, é exatamente a isso que o Amônio está se referindo quando ele diz: uns pensam que o filósofo trata do que é dito, ou seja, de palavras. Né? Outros que ele trata antes do que é, né? Do ser.
e outros ainda do que é concebido, ou seja, do pensamento. Né? Então, os universais são conceitos, palavras ou coisas, realidades, seres. Né? Então, aí você vai partir de uma perspectiva realista, nominalista ou conceitualista. Né? O Amônio continua. Então, o amônio ele se posiciona de que modo? Quer dizer, uns defendem uma perspectiva nominalista, né? Que o Aristóteles está falando, que as categorias são apenas palavras, né? Outros elas são seres, né? E outros que elas são conceitos. Mas, em realidade, na opinião do Amônio, o fim que ele, Aristóteles, se propunha era tratar de termos que significam os entes através de conceitos. Né? Então, quando você fala para o Agamben, termos que significam os entes através de conceitos, né? Então, aqui eu tenho essa amarração de três registros, né? Que é a palavra, a coisa e o conceito. Tá? Você tem, vamos dizer, o simbólico, o real e o imaginário. Tá? Então, para ele, nesse sentido, nada de novo. Né? Então, ele diz. Então, quando o Amânio diz, mas em realidade, o fim que ele se propunha era tratar de termos que significam os entes através de conceitos. Então, ele está amarrando palavra, ente e conceito. Ou a parte object, ou seja, olhando da parte do objeto, entes, enquanto eles são significados pelos termos através dos conceitos. É a mesma coisa. Aí o Agamben diz: reconhecer-se-á facilmente tanto a posição das três rodinhas do Lacan-Miller quanto a de seu entrelaçamento topológico. Né? Então, ele vai remeter essa distinção entre real, simbólico e imaginário às categorias de Aristóteles. Né? Ele vai ler essa distinção desses três registros, a problemática que já está dada desde Aristóteles. Né? Ele vai voltar a isso em outros momentos. Aí ele vai dizer, é claro que nessa perspectiva, o problema é menos o da distinção e do estatuto próprio de cada uma das três instâncias, né? Porque isso já está dado desde Aristóteles, né? O problema da distinção e do estatuto próprio de cada uma das três instâncias, né? Então, o problema é menos esse que o do nó que os constitui e os liga. Né? Então, quer dizer, o que é o mais problemático é exatamente como é que essas três coisas se unem, né? Então, o nó que os liga, constitui os liga e de seu desenlace eventual. Então, é mais como é que essas coisas se juntam, se amarram e também como é que elas se desamarram, né? Como é que elas podem eventualmente se desamarrar e o que está em jogo quando isso acontece. Né? Pois se o nó é igualmente real, simbólico, imaginário, e se, para um homem falante, o real já é nomeado, do mesmo modo como o simbólico já sempre bascula para o imaginário, como um conhecimento consistente do real será possível? Né?
Aqui, essa pergunta que ele faz eu acho um pouco estranha, né? Quer dizer, o que ele diz antes, ok, né? Ou seja, essas coisas já estão sempre amarradas, né? O real já é sempre nomeado, o simbólico já sempre bascula para o imaginário, né? Eu estou o tempo todo me movendo nesses três registros, né? Mas aí quando ele fala como um conhecimento consistente do real será possível, é estranho isso, porque parece que ele está colocando uma espécie de questão kantiana, né? Por que ele fala em conhecimento, né? Então, por exemplo, para Lacan, para a psicanálise, nunca se trata, a questão do Lacan nunca é como é que nós conhecemos o real, nunca é uma questão de conhecimento. Né? Mas, de qualquer modo, eu vou passar isso, né? Ele continua. O próprio desenlace e a dispersão das três modinhas, em que, segundo a tese canônica, o real se dá como impossível em um instante de horror, e aí ele está citando, de novo, o Jean-Claude Milner, tá? Que de algum modo está falando isso a partir do Lacan, né? Ou seja, que esse instante em que esse nó se desfaz e que o real se mostra como o que é não imaginarizável e não simbolizável, né? Como, ou seja, é só quando o real, quando o nó se desfaz, é só quando o nó se desfaz, se desamarra, né? Que o real aparece como real. E o que será que é o real? O real é inimaginável e indizível. Ou seja, o real é o impossível. Né? Essa é uma tese forte do Lacan. Né? O real é o impossível. Né? Ou seja, para o ser falante, o real é o impossível. Né? Isso quer dizer, na medida em que eu não tenho mais o imaginário simbólico, o sujeito diante do real ele fenece, né? Ele não tem como se sustentar, né? Porque o real propriamente dito é aquilo que é inimaginável, que é indizível, né? Portanto, o real é aquilo que não se deixa traduzir no registro do imaginário, no registro do simbólico, a não ser como a absoluta dissolução desses registros. Né? É isso que seria o real. Né? Então, o real, para o ser falante, é o impossível. Né? O impossível de haver imagem disso, o impossível de haver palavra para isso. Né? Então, o real, a experiência do real, o encontro com o real, é sempre uma experiência de horror. Né? Então, o próprio desenlace e a dispersão das três rodinhas não são, nesse sentido, senão a maneira como o imaginário, levado ao seu limite, tenta ainda representar o real, segundo o movimento que não é sem lembrar o sublime kantiano. Então, isso aqui que eu fiz, né, é uma tentativa de representar o que seria isso. Né? Mas, na verdade, isso é o irrepresentável, né? Isso é o irrepresentável. E aí ele faz uma referência aí, que para mim, eu não saberia falar sobre isso, né? Não sou um grande conhecedor do sublime kantiano, né? Mas ele faz essa referência que isso lembra, de algum modo, a categoria de sublime no Kant. Né? Então, a articulação entre horror e sublime, né? Então, ele de novo vai dizer, mais uma vez, trata-se aqui, com toda evidência, de um problema consubstancial à filosofia, ao menos sua versão platônica. Então, você vê, é um movimento interessante esse texto, né? Porque ele parte do Milner, depois ele vai ao Aristóteles, ele volta para o Milner,
Aí ele agora vai a Platão. Então, ele está dizendo que essas questões elas já estão colocadas de algum modo, tanto no Platão quanto no Aristóteles. E aí, quando ele fala do Platão, ele fala, ele vai fazer uma referência à carta sétima, né? Então, essa referência à carta sétima, ela é muito importante para o Agamben, né? E ela é tão importante que o Agamben ele tem um ensaio chamado A Coisa Mesma, e esse ensaio ele está naquele livro que eu já citei dele, né? Que é que também foi publicada pela editora Autêntica, né? Então, existe essa questão sobre as cartas de Platão, né? Sobre a autenticidade das cartas de Platão, né? Esses textos que chegaram até nós, do mesmo modo como os diálogos chegaram, né? As cartas chegaram juntos com o diálogo, os diálogos, né? Então, a gente sempre pode se colocar essa questão da autenticidade dos diálogos, né? Inclusive, há diálogos de Platão considerados apócrifos, né? Que há um certo consenso filológico de que não são diálogos de Platão. Né? Então, existe toda essa questão, essas cartas elas foram consideradas todas apócrifas durante muito tempo, mas no século XX construiu-se um certo consenso de que pelo menos a carta sétima seria efetivamente de Platão. Né? O Agamben, eu vou colocar esse ensaio aqui, eu vou escanear e vou colocar lá no Google Classroom, né? Porque esse texto ele é um texto muito importante do Agamben, né? Um texto do qual eu gosto muito. E é um texto onde ele faz uma leitura, uma interpretação da carta sétima de Platão. Então, ele considera como autêntico. Né? Ele considera como um texto autenticamente platônico. Talvez é o texto que ele considera como mais autenticamente platônico. Né? É exatamente a carta sétima. Tá? Então, eu recomendo a leitura desse ensaio dele, que é o primeiro ensaio, é um ensaio que abre esse livro, né, A Potência do Pensamento. Né? Eu vou escanear e vou colocar lá no Google Classroom. Né? Então, ele diz, mais uma vez, trata-se aqui, com toda evidência, de um problema consubstancial à filosofia, ao menos em sua versão platônica. A digressão filosófica da carta sétima não diz com efeito nada além disso. Se supomos uma série de termos, dos quais uns se situam topicamente em fonais, ou seja, na voz, né? Que são o nome e a definição. Né? O nome e a definição aí, né? Em grego é ônoma e logos, tá? Outros empsicais, a opinião e a ciência, né? Seria doxa, né? E episteme, né? E outros nos corpos sensíveis, né? A imagem, né? Eu imagino que seja eikos. Nenhum deles
está em condições de fornecer o conhecimento do quinto, ou da coisa mesmo. Isso é o Platão que fala, né? E por isso que o Agamben vai dar o título ao ensaio dele de A Coisa Mesma, né? Em grego, isso é to, pragma, auto, né? Nenhum deles está em condições de fornecer o conhecimento do quinto, ou da coisa mesma, a qual não pode resultar, eventualmente, senão de sua implicação e desimplicação recíproca, o que na digressão é expresso pela imagem de uma fricção, em francês frottage, de termos uns contra os outros e da faísca de luz que dela brota. Então, o que o Platão diz lá lá na carta sétima, né, é que o nome, o ônoma, o logos, a doxa e a episteme, né, e o eikos, eles é só na fricção de uns com os outros que eu posso ter acesso à coisa mesma. Mas a coisa mesma não é nem nome, nem logos, nem opinião, nem ciência, nem imagem. Né? Então, é como se então, nesse ponto aí, é esse ponto que o Agamben está se prendendo. Né? Semana que vem eu vou tentar falar um pouco mais desse texto, vou trazer algo mais. Né? Então, ele diz, a coisa mesma, né? Isso que o Platão chama de a coisa mesma, faz aqui a função de real do nó. Então, a coisa mesma seria isso que amarraria todas essas coisas. Né? O nome, o logos, a opinião, a ciência, a imagem, né? Quer dizer, isso que o Platão chama de a coisa mesma, né? A gente pode pensar, né, que é isso que o Lacan, a partir do seminário da ética, né, da psicanálise, né, que é o seminário 8, é aquilo que o Lacan vai chamar de Jing, ou seja, a coisa. E que depois, né, isso aqui vai ser uma primeira figura de algo que ele depois vai chamar de objeto A, que vai ser exatamente isso que ele diz que são nó, né, que é mais de registros. Mas, de qualquer modo, o, o agru Travou, professor. coisa que nó. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Vocês estão me ouvindo? Fazendo Ok. Ok. Então, ele vai dizer, a coisa mesma faz aqui a função de real do nó, pois, com toda evidência, ela não coincide para Platão com nenhum dos elementos nomeados, mas ela também não é outra em relação a eles. Ela é uma coisa que se produz através deles. Né? Platão diz que ela é como outra, e não tem um lugar próprio fora dessa articulação, a não ser no mito. Aí ele diz, de onde as aporias e dificuldades com as quais se chocam necessariamente um pensamento que permanece obstinadamente orientado para a coisa mesma. Aporias que o Parmênides, né, o Parmênides de Platão, o diálogo,
Parmênides enuncia, mas que na digressão marcam já uma tema do quinto. Né? Então, ele faz essa referência ao Parmênides de Platão, uma referência muito obscura, que ele não desenvolve, né? Mas ele vai voltar a falar disso, né? Porque ele vai dizer que o Parmênides é uma referência para esses autores, né? Tanto para o Badiou, quanto para o Jean-Claude Milner, quanto para o próprio Guy Lardreau, né? Então, o matema do quinto, né? Isso que seria a coisa mesma, ele diz, este com efeito, mesmo não sendo dizível como os outros matemas, não é simplesmente álogos. Ao contrário, a astenia própria ao logos, que não pode discernir, a astenia aqui é a fraqueza, né? Que não pode discernir o ser do sertal, o on do poion, nos termos da tese, o real do imaginário. Então, é muita coisa, né? Muita informação, né? On e poion são duas categorias de Aristóteles, né? On é o ente, né? Então, isso que Aristóteles vai chamar de ousia, que é a categoria primeira. Que é o ser, que tem que ser diferido do sertal. Poion é o sertal, é a categoria da qualidade, né? É isso que... Então, isso aqui, o on, o Agamben entende como sendo o que corresponderia na tese ao real. E isso aqui, o que corresponderia na tese ao imaginário. Tá? Então, este, com efeito, mesmo não sendo dizível como os outros matemas, não é simplesmente álogos. Ao contrário, a astenia própria ao logos, que não pode discernir o ser do sertal, o on do poion, nos termos da tese, o real do imaginário. Eu aqui esqueci de traduzir esse le, du, né? Torna necessária esse logoboetem, esse vir através da linguagem, em socorro da linguagem, que caracteriza a verdadeira exposição filosófica. Então, ele está resumindo muito rapidamente aqui, com uma velocidade absurda, esse texto dele sobre o Platão, sobre a carta sétima, tá? Por quê? Porque ele vai dizer que esse indizível, ele não é alguma coisa que estaria para além da linguagem. Ele é alguma coisa que só é possível na própria linguagem, que pertence à própria linguagem, né? E é por isso que ele vai dizer, né, que esses autores recusam todos a alternativa trivial, efável e inefável, racional e irracional, que pesa tão fortemente sobre o debate filosófico contemporâneo. Aqui é uma referência eu vou também trazer isso da próxima vez, né, a esse texto que a gente já leu no semestre anterior, que é o prefácio do Infância e História, né, que se chama, por acaso, não por acaso, o título desse prefácio, desse livro do Agamben, né, é exatamente Experimentum Lingua. E nesse prefácio ele vai falar sobre essa questão do inefável, porque para ele uma experiência da língua não é
uma experiência inefável, né? Que é o modo como ele acha, por exemplo, que Heidegger e Wittgenstein pensam o experimentum linguae. Ou seja, experimento língua para Heidegger e Wittgenstein é uma experiência de silêncio. Então, ele vai criticar isso. Como a gente já está com 50 minutos e essa passagem ela é uma passagem muito complexa, eu vou concluir a aula de hoje aqui. E aí, da próxima vez, eu vou tentar falar desse texto do Agamben, A Coisa Mesma, essa análise que ele faz da Carta Sétima de Platão, tá? Porque está muito denso aqui essas passagens, tá? Então, eu vou concluir por aqui hoje, mas antes, se vocês tiverem alguma questão, a gente pode usar esse tempo final para responder alguma pergunta. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Professor, Sim? eu tenho uma questão, mas não tem a ver com conteúdo, não. É só porque eu perdi a aula passada e eu não sei se você comentou sobre qual ia ser o método de avaliação dessa disciplina. Tá, eu vou concluir a gravação aqui e aí eu falo sobre isso, tá? Eu queria mesmo falar com vocês sobre isso. Tá? Professor, eu tenho uma pergunta. Essa tríade real, simbólico e imaginário, qual a relação dela com a ideia de economia psíquica? Ele está pensando essa tríade como um movimento que está sempre acontecendo? Não, eu não entendi a sua pergunta. Como é que ela... Só um segundo que eu vou achar aqui minhas anotações. Professor, eu me perdi. Qualquer coisa eu acho que na próxima aula eu posso retomar esse raciocínio. Eu acho que... Eu anotei um negócio aqui. Eu acho que a questão do movimento não tem a ver com isso, com esses três registros. Ele não vai falar de movimento, ele vai falar de enodamento, ele vai falar de amarração. Né? E isso que você chamou de economia psíquica, ou seja, isso a economia psíquica para Lacan é a economia do ser falante. Né? Então, na medida em que você é um animal falante, a tua economia psíquica está definida por esses três registros. Né? Quer dizer, há alguma coisa, há uma pulsão que há uma dimensão real, né? Alguma coisa que vem do real do corpo, que vem do real dos corpos, mas, ao mesmo tempo, a relação com isso é definida a partir de imagens e significantes. Né? Então, eu não tenho como entender esse psiquismo, que é o psiquismo humano, né, sem levar em consideração o papel que a imagem e o simbólico, né, e o significante, né, que o imaginário e o simbólico têm na minha relação com o real. Eu nunca tenho uma relação pura com o real, né, a não ser nesse instante de horror, exatamente onde essa amarração se desfaz
e eu me vejo face ao real sem imagem nem palavra, né? Então, Minha pergunta tem a ver com quando você é apresentado a esse real, eu estou tentando pensar na diferença entre o neurótico e o psicótico, em que o psicótico ele vai se perder nisso, né? Esse é o momento do surto, o momento em que esse corte mas acontece. o momento do surto é o momento exatamente em que esse nó se desfaz, essa amarração se desfaz. Ou seja, porque, na verdade, essa amarração não foi tão bem feita como no caso do neurótico, né? A minha pergunta é, mas no caso do neurótico, esses cortes estão sendo feitos e refeitos a todo momento, né? Para manter a amarração. Isso, quer dizer, esses cortes são da ordem de instantes, né? O sujeito logo se refaz, se recompõe, né? Mas no caso de um surto psicótico, realmente essas coisas realmente há uma explosão ali, né? No caso do neurótico, o máximo que isso pode gerar é uma angústia, entende? Ou uma experiência de horror, mas isso tem a ver com a ideia. Como? Isso tem a ver com a ideia de umbigo? Esse nó que amarra o... Não, a ideia de umbigo do sonho, né? Se você está se referindo a isso no Freud, eu acho que ela é. Pode ser, mas eu acho que ela seria mais uma referência a um certo real do sonho, né? A um limite da interpretação, né? Acho que é mais nesse sentido que o Freud fala, né? É porque essa é a primeira imagem que surge à cabeça quando você fala desse nó, é justamente essa imagem do Freud. Não, a imagem que você tem desse nó é o nó mesmo. É o nó borromeano, né? Mas vou continuar falando disso nas próximas aulas, tá? Assim, a gente vai voltar a isso e aí a gente vai poder restaurar essa conversa, tá? Então, vou concluir aqui, mas eu vou conversar sobre essa coisa da avaliação, tá?